Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos no ar com mais um Tendência Prosa e Verso, mais uma vez aqui na Biblioteca Pública Municipal Manuelito de Ornelas, e hoje nós temos a presença do escritor Luiz Alfredo Borges. É um prazer te receber aqui, Luiz. Bom, Gabriel, da mesma forma, bastante honrado com o teu convite, parabéns pela audiência, pelo trabalho que vocês estão fazendo, e estamos à disposição para conversar sobre essas obras aí que estão presentes aí. E eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito bacana que vai além destas obras, porque as obras foram publicadas pela Martins Livreiro, que é uma das editoras referências, não só no estado, né, no Brasil, em relação à literatura regional. Luiz, como é que começou? Nós temos aqui O Negrinho do Pastoreio e Sepete Araju, um herói da pátria. Depois o nosso amigo Luca dá um foco aqui direitinho nos livros para a gente ver melhor. Como é que começou esse projeto de lendas para crianças, adaptar as lendas gaúchas para as crianças, para as escolas? Bom, Gabriel, como você sabe, o meu trabalho na Martins é Feira do Livro. Então, a presença na Feira do Livro, ela te traz muito público, ela te traz muito questionamento, e a nossa editora, que trabalha com 60 anos de mercado, sempre teve esse trabalho desenvolvido com a cultura regional. E então, nas andanças pelo estado, nós fizemos uma grande parte das cidades do Rio Grande do Sul, é uma das únicas editoras que participa efetivamente não só na execução dos livros, mas também na comercialização, a procura. Então, eu atendendo a banca, sempre tinha um questionamento das pessoas que visitavam as feiras, como eu vou conseguir fazer o meu filho estudar as lendas do Rio Grande do Sul, não no formato Simões Lopes Neto, pelo português, pela gramática. Sim, buscando trazer mais acessibilidade à obra, né, às lendas. Exatamente. Então eu cheguei no retorno de um evento que já vi uma série de questionamentos a respeito da situação, e comentei com a Márcia, que é a editora-chefe da editora, que eu estava recebendo uma procura de um produto e ela me desafiou. E ela perguntou, por que tu não faz? Eu achei assim, olha, eu trouxe para dentro da editora a ideia, mas não imaginava que ia ser para mim a tarefa, né? Eu assim, mas tu conhece as lendas, tu conhece o trabalho, por que tu não desenvolve o trabalho? Aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou contar as lendas para criança se já está contado? Essas lendas são matéria publicada por Simões Lopes Neto, 150 anos de existência, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E me veio a ideia de desenhar a lenda. Então foi a partir do momento que eu comecei a desenhar a lenda que eu desenvolvi o projeto do Negrinho do Pastoreio e contratei uma agência para fazer a formatação do texto adaptada à imagem. Então eu troquei muita ideia com o rapaz que fez os desenhos, devolvi alguns desenhos e eu pedi que ele criasse um negrinho meu, que eu não usasse as imagens que tinha na história, que eu não usasse as imagens que estavam na internet, e que eu queria que ele formatasse todos os desenhos com uma cara especial de um negrinho. E trabalhamos um ano, mais ou menos, com o projeto, e fizemos a adaptação, aquela de formatação de livro teste, né, que chama o boneco, e do boneco eu fiquei pensando assim, bom, mas isso aqui tem que ganhar corpo. O que eu vou fazer para essa lenda ganhar corpo? Aí eu corri para o meu amigo Dorotel Fagundes, que é um tradicionalista, né? E apresentei o trabalho para ele e disse assim, meu Deus, Luiz, como é que nunca ninguém pensou isso? Isso é uma coisa assim, fabulosa, vocês vão fazer um mercado fantástico com a literatura infantil adaptada para a cultura gaúcha. Não deu outra, o Dorotel fez o prefácio, fez a apresentação, a editora acrescentou o que seria o projeto, que teria futuro, e, felizmente, no primeiro ano de mercado, com 1.500 exemplares,
que foi o lançamento do Negrinho do Pastoreio, o livro durou 8 meses. Tu vê, olha, isso é um sucesso realmente. E a importância de trazer com mais acessibilidade às crianças é porque o folclore é um retrato, uma manifestação da nossa própria história, da nossa própria cultura, não é mesmo? Tu falas isso aqui no livro, e quando a gente fala do folclore, das nossas tradições, nós estamos falando de nós mesmos, das nossas histórias, da nossa identidade e do nosso pertencimento à terra, não é? Nós nos sentimos pertencentes quando nós conhecemos o local que nós amamos, e aí vem Negrinho do Pastoreio, uma versão infantil, infanto-juvenil para crianças, e tem todo este sucesso. Mas tu imaginavas em algum momento, porque tu há uma década ou mais tu vens trabalhando em meio a livros, mas tu te imaginavas escritor? O Luiz escritor? Não, eu nunca pensei que num período tão curto de tempo o livro ia esgotar. A situação toda foi assim muito rápida, aconteceu as coisas muito rápida. A gente conseguiu fazer com que o livro fosse para algumas escolas. Eu comecei a dar palestra, comecei nas escolas a conversar e contar. E eu diria assim, claro que a alavanca disso aí é Simões Lopes Neto. Eu não tenho uma criação, eu tenho uma adaptação. E a partir dessa adaptação, eu formatei ela de maneira muito fácil, muito comum. Então eu não uso a linguagem do Simões Lopes Neto, eu uso a linguagem do campo. Tanto que o final do livro eu termino ele com um glossário, onde eu falo Cusco, onde eu falo Baia, onde eu falo Palanque, essas coisas que é o formato da nossa campanha. E como uma professora me auxiliou na correção de texto, ela disse que esse livro, por estar na escola, poderia agregar um pouco de inclusão. Então nós colocamos uma página com sinal de Libras, onde tem todo o alfabeto com a sinalização. As crianças, além do formato lenda, ainda tem as imagens das mãos mostrando o alfabeto. E tu sabes que uma das barreiras que nós enfrentamos enquanto gaúchos, Luiz, é essa questão de passar a fronteira de Santa Catarina e levar o nosso material. Porque se a gente pegar esse retrato para as nossas músicas, as músicas da Bahia fazem sucesso aqui. O axé faz a gauchada requebrar. Mas se nós colocarmos na Bahia uma música dizendo que a percanta é bela ou sei lá o quê, eles não vão entender. E aí tu já consegues romper esta barreira, porque tem o glossário aqui no final explicando, traduzindo, digamos assim, o que significa cada palavra. Eu fiquei encantado com o teu material. Recomendo, já tenho comprado o livro para presentear crianças, porque eu acho importante, e elas são a semente, quem vai passar adiante aí essa história. O Negrinho está aqui. Depois do Negrinho e desse projeto, essa história toda de fazer as lendas para crianças, vem aí um projeto, Sepete Araju, um herói da pátria. Você vê, Gabriel, como as coisas acontecem de uma maneira muito agradável para quando a gente consegue êxito num trabalho. Eu, quando escrevi o Sepete Araju, havia apenas um comentário que ele seria o primeiro santo gaúcho. Tanto que quando eu tinha o texto, eu indicava no texto que haveria a possibilidade de nós termos um santo do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a formatar o livro, já foi aprovado o projeto para que ele fosse santo. Então, eu ainda tive tempo de colocar no livro que nós temos um santo do Rio Grande do Sul, que existia a canonização dele em andamento. E corri atrás de um estudioso para fazer com que eu tivesse um livro na escola que tivesse embasado numa coisa tão poderosa como foi a lenda do Negrinho do Pastoreio, com a repercussão. E como o Alci Chouichi também é autor da nossa editora, tem algumas obras conosco, algumas coisas das oficinas ele faz conosco, eu comentei com ele da minha ideia. E ele me disse assim, Luiz, mas agora tu está mexendo com um cachorro grande. E eu tenho esse livro editado em 5 idiomas. Claro que eu vou te auxiliar. Quando eu levei o projeto para ele também, na mesma situação que eu tive o apoio do Dorotel, o Alci ficou encantado com o livro. Ele disse, olha, eu sinceramente, no prefácio eu vou dizer o que eu estou pensando desse livro. E ele fala que realmente a
a ideia da Martins, o projeto em si, o que era o livro, o que é o texto do livro, o que são a maneira de contar para as crianças a atitude do CEPE como ser humano, ele ficou maravilhado. E, felizmente, está no mesmo caminho. E hoje a gente já tem assim um conjunto de livros. É difícil a pessoa parar na banca e comprar o Negrinho ou comprar o CEPE. Vai os dois. Quando um está do lado do outro, vai os dois. Pois é, a gente havia falado aqui, antes de entrar no ar, sobre este processo de canonização do CEPE Araju. No Vaticano já tem a aceitação e o reconhecimento de que o CEPE é sim um servo de Deus e que ele não precisa de milagres comprovados para ser santo porque morreu em guerras. Conta pra gente um pouquinho sobre esse processo do porquê que ele pode ser considerado santo. O CEPE é uma lenda viva, né? E é uma pessoa que lutou por direitos. Ela lutou por conquistas. Ele sempre achou que aquilo que ele tinha recebido de Deus, que era o dom e a doutrina que ele aprendeu com os guaranis, era de preservar a vida. Ele não nasceu para brigar, mas no momento em que desafiaram os parceiros, que desafiaram a comunidade dele, ele se colocou em pé de guerra. Mas em todo momento o que deixou ele constrangido foi a notícia da demarcação das terras. Ele nunca esperava que ele ia fazer todo aquele trabalho pelo ser humano e que simplesmente um tratado ia acabar com todo o trabalho que ele tinha feito. Que foi, ele se defendiu com a pecuária, se defendiu com a têxtil, se defendiu com a agricultura. Eles tinham tudo. Era um povo que era, para uma época onde foi feito essa Revolução Guaranítica, uma perda total de um trabalho que ele tinha desenvolvido com todo o conhecimento, com todo o apoio. E ele, pelo contato que ele tinha, tanto com os portugueses como os espanhóis, ele fez de tudo porque ele tinha o domínio da língua espanhola para poder se comunicar junto com os índios e com os jesuítas para que não houvesse a guerra. Mas foi uma situação inusitada e a guerra aconteceu. E aí a gente vê essa situação inteira da América Latina sendo saqueada por portugueses e espanhóis. E aí a gente vê no meio disso tudo, CEPE Araju surge com a frase icônica, esta terra tem dono. Mas falando em esta terra tem dono, este espaço onde nós estamos gravando, Luiz, ele tem identificação plena com a tua segunda obra da coleção das lendas, porque o primeiro nome da Biblioteca Municipal Manuelito de Ornelas foi, na verdade, CEPE Araju. Biblioteca Municipal CEPE Araju. Por quê? É o primeiro livro do Manuelito de Ornelas. Quando o prefeito era o general Luiz Dentze, ele fez um decreto, porque eram amigos e o Manuelito veraneava, e o Dentze queria homenagear o Manuelito com uma... Vamos colocar uma biblioteca com o teu nome. O Manuelito vivo disse, não, mas eu estou vivo, eu não quero essa homenagem aqui. E ficou CEPE Araju. 2 anos depois, ele vem a falecer e aí sim a biblioteca passa a ser Manuelito de Ornelas. Mas eu também conto isso porque além do CEPE, de ser CEPE, vocês trabalham na Martins com as obras do Manuelito de Ornelas, né? O Manuelito, na parte da cultura regional, ele é um ícone porque ele traz assim a origem do gaúcho, né? Ele traz toda a formatação daquilo que o gaúcho teve como adereço, como cavalo, como conhecimento do campo, e ele é uma referência na literatura. Hoje, Gaúchos e Beduínos é a obra célebre dele, e essa obra é uma vitrine na banca. É uma coisa assim que quando as pessoas chegam nas feiras e identificam o livro Gaúchos e Beduínos, já tem um comportamento diferente porque é comercialização certa. E espero que o CEPE Araju, com essa conotação nova dessa homenagem que ele está recebendo, sendo santificado, venha a ter um apelido aqui da biblioteca, que eu vejo a placa não deixa de existir, porque são referências da nossa cultura, quer dizer, são pessoas que trabalharam em prol da cultura, são pessoas que trabalharam por uma terra, são pessoas que vivenciaram uma história de um estado que hoje é memória. Então, de forma nenhuma nós vamos deixar de cultuar as nossas lendas, vamos deixar de cultuar as nossas tradições, porque temos grandes referências. Hoje cabe a nós que escrevemos
relatar o que essas pessoas foram, o que esses personagens fizeram pela história, porque só engrandece a literatura, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Luiz e sobre o Rio Grande do Sul no próximo bloco. Tá precisando de dinheiro? Na Financeira Becker tem dinheiro fácil. O crédito pessoal com a menor taxa do mercado e pagamento com carnê. Vem pra Becker! Aqui tem a melhor proposta para você sair com o dinheiro na hora. Só na Financeira Becker tem crédito com garantia de imóvel com taxas reduzidas. Se preferir, faça uma simulação em nosso site financeirabecker.com. Financeira Becker. Dinheiro rápido e fácil é aqui. Voltamos para o segundo bloco aqui deste bate-papo com o meu amigo escritor Luiz Alfredo Borges. E antes de ir para o intervalo, nós havíamos comentado sobre o CEPET Araju e agora, no dia 23 de janeiro, a Biblioteca Manuelito de Ornelas completa 50 anos. O decreto saiu em 2 de fevereiro de 1968, mas a inauguração da biblioteca se deu no dia 23 de janeiro de 1969. Então teve, no início, nos seus 2 primeiros anos, foi chamada de CEPET Araju, depois, com o falecimento, passou a chamar Manuelito de Ornelas, porque ele não havia aceito essa homenagem em vida. Luiz, continuando sobre o CEPET Araju, no Negrinho tem um glossário sobre o linguajar gaudério, digamos assim. E aqui nós temos um outro glossário. O glossário do CEPET Araju já trazendo para nós as origens da nossa primeira língua, que foi o Guarani. Então tem umas 80 palavras, mais ou menos, em Guarani, que é essa palavra do dia a dia, para que as crianças também que estão lendo o livro já comecem a formatar o som do texto Guarani, né? O Negrinho do Pastoreio, CEPET Araju, um herói da pátria. Seguindo, temos mais alguma lenda que vai entrar nessa coleção? Sim, o projeto já está desenvolvido com a Mula Sem Cabeça. Olha aí. Já temos o texto, as obras estão ainda em desenho, está na parte do desenhista que está projetando as imagens, mas vamos ter o mesmo formato, o mesmo número de páginas, para que a gente, no final das lendas, conclua um box com as histórias do Rio Grande do Sul infantil. É isso aí, isso já é, como a gente já havia comentado anteriormente, um marco para a literatura infanto-juvenil na questão da disseminação e da preservação das nossas lendas. Tudo isso vem com o apoio da Martins Editora, da Martins Livreiros. Luiz, conta pra gente um pouquinho da história da Martins Editora, lá com o seu Manuel Martins. Olha, Gabriel, eu acho que se a gente fosse falar das histórias da Martins Livreiro, a gente ia ter um programa bem amplo. 3 semanas de programa. Com aquilo que realmente é a história da Martins. Eu me sinto honrado hoje de participar da Martins, porque a capacidade da Márcia de administrar uma editora que ela herdou, que é de família, tem o corpo do seu Manuel lá dentro. Porque o seu Manuel, ela disse que às vezes ela enxerga ele caminhando nos corredores lá quando ele gosta ou não gosta de alguma coisa. E é uma pessoa que tem assim uma comunicação fácil, ela tem uma dedicação pelo trabalho, ela ama o livro. O livro para ela é o oxigênio dela. Então, quando os autores se apresentam, eles se apresentam assim, fora do formato comercial. É uma família. E o seu Manuel fez da mesma época que ele administrava a editora, com que ela tivesse essa escola. E a escola que ela hoje prega para que um editor faça parte do quadro Martins é a parceria. E hoje em dia, todos os negócios que evoluem não são um negócio independente. Eles precisam da parceria, porque tu tem uma atividade interna. O livro é vendido externa. Então, se tu não tiver agregado no comércio essa maneira de divulgar o produto, essa maneira de colocar site, essa maneira de colocar telefone à disposição, feira, contatos, o livro fica guardado na prateleira da editora e não roda. Então, além desse projeto de dar essa atenção para os autores, eu diria que é a única editora no Rio Grande do Sul que sai com todos os livros para as feiras. Então, além de tu ter a vitrine Martins,
tu tem a viagem. E isso a editora não cobra do autor. Ela simplesmente bota na banca e os custos são todos da editora. Pagar inscrição, pagar hotel, pagar viagem, pagar combustível, pagar alimentação, isso não está na conta do autor. E o livro dele está viajando. Então nós fizemos quase que 33 cidades no Rio Grande do Sul, 3 feiras em Santa Catarina, uma no Paraná e uma em Brasília. E quando a gente sai do estado com essas feiras que são já com data efetivas, há mais de 10 anos que se faz, é uma recepção assim que parece que tu vê as pessoas chorar em cima do livro, cara. Quando uma pessoa pega um livro do Rio Grande do Sul e o filho dele nasceu e está sendo criado no outro estado, ele bota o livro na mão da criança e diz assim, ó, isso aqui é a minha terra. A gente se emociona. A emoção vem à flor da pele porque eles querem comprar até a bandeira do Rio Grande do Sul. E a bandeira está lá, bem exposta, sempre trazendo esse legado. Mas há quantos anos a Martins vem fazendo essa caminhada? Olha, o projeto ele é curioso, porque se você tiver oportunidade, num outro contato que eu venha ter com você, o seu Martins tinha um caminhão, na época dos anos 50, que ele enchia de livro e saía fazer estrada. E ele contava para a gente, quando vivo, que muita prefeitura, as livrarias corriam ele de lá, porque não deixava ele estacionar o caminhão da praça, porque ele precisava vender, e não conseguia que as livrarias faziam concorrência. E depois ele conseguiu fazer com que os prefeitos recebessem antecipadamente a visita, e quando a visita era fechada, o caminhão parava na praça, e ele tinha as praças determinadas nas cidades ao qual ele fazia as barrancadas, que fazia os festivais, os livros estavam lá porque os autores estavam se apresentando nas cidades. Ele era jornaleiro. Foi assim que se deu o início dessa caminhada da Martins Livreiros. Ele era jornaleiro, ele começou como criança entregando jornal. E nas andanças dele com as entregas de jornais, ele começou a ver um mercado que ele poderia fazer para melhorar a verba dele, para ajudar o sustento da casa. E ele começou a comprar livro e vender livro, comprar livro e vender livro, e acabou montando um sebo. E a partir deste sebo veio a ideia da editora. Então do sebo ele criou a editora e fizeram com que tivesse autores que não tinham obras escritas, pessoas do relacionamento dele com o folclore do Rio Grande do Sul, a parceria de começar as edições. E dali nasceu a Martins Livreiro. E olha só, eu já vou colocar o anzol no bucho, porque alguém vai ter que escrever a biografia do seu Manuel Martins. Será que não vai ser o Luiz? Não, eu vou fazer o seguinte, hoje à tarde a gente vai se encontrar na Feira do Livro, ao qual nós estamos de parceiro, e eu tenho o livro da história que ele mesmo escreve a passagem dele com esses contos que eu estou te relatando. O do caminhão, o da marreca, que ele tinha um símbolo, que ele pegava uma marreca dessas de caça e botava na prateleira e ele dizia que o amuleto dele era aquela marreca. Então a marreca ficava pendurada em cima da banca e eu nas primeiras feiras que fiz há uns 8 anos atrás, eu levei a marreca. E a marreca existe, a marreca está lá dentro da editora, lacrada, porque ela é uma marreca empanada, uma marreca original, e tem vários contos, tu vai ter a oportunidade de ler o conto da marreca. Né? Oh, que gratificante saber disso. Mas nós falamos agora que estamos de parceiros porque nós estamos vivendo a 17ª Feira do Livro de Verão aqui em Tramandaí, que vai encerrar no dia 20, agora no próximo domingo. O programa deve ir ao ar no domingo, então eu vou dizer hoje, no domingo, a Feira do Livro encerra. Mas, Luiz, me diz uma coisa, agora a gente já vai chegando para o encaminhamento do final do programa, a gente teria papo para conversar por bastante tempo, e no final do programa eu sempre peço para que o escritor responda um jogo rápido, um bate-bola, e depois que ele faça as suas considerações. Iniciando então, qual é o teu livro favorito? Ô Gabriel, você sabe que eu tive um pecado muito grande. Eu comecei a ler num tempo já que eu poderia ter tido a oportunidade de ter mais conhecimento. Então, como o meu trabalho, até uns 10 anos atrás, era fotográfico, eu tive uma empresa de fotografia na época das revelações dos mini-labs e das histórias de loja de atividade 24 horas, eu lia muito pouco. E eu comecei a ler mesmo
quando eu comecei a me dedicar para Martins Livreiro. Então, hoje, as minhas obras preferidas são envolvidas com a história do Rio Grande do Sul. E um livro dentro da própria editora que me chamou muito a atenção foi o livro Último Sangue de 93, que fala a história da Revolução de 93, onde as pessoas eram enterradas em valões, onde havia as degolas, e me trouxe assim a oportunidade dentro da Martins de começar a ler esses livros que têm foco com a literatura regional. Romance Baguales, romance Andarilhos. Eu tenho assim contigo uma dívida para te divulgar livros de outras editoras, porque eu vendo os meus livros. Então, a partir do momento que eu comecei a me dedicar à leitura, eu me dedico muito mais à literatura regional. Não, com certeza. E dentro disso, então, eu já vou alterar um pouquinho o nosso bate-papo, o jogo rápido. Eu quero que tu fale para a gente um pouquinho sobre como é que tu vê a importância da literatura e da literatura gaúcha na disseminação da história. Eu tenho acompanhado na feira as coisas que acontecem no dia a dia da literatura. É sofrido para nós viver num país com mais de 200 milhões de habitantes e ter um índice per capita de literatura tão baixo como é o Brasil. Não pela comercialização, porque o comércio existe em todos os segmentos, e sim pela falta do hábito e pela falta da educação dentro de casa de formar leitores. Então, eu não considero que as escolas têm responsabilidade com a leitura. Eu acho que a família tem responsabilidade com a leitura. E nessas palestras que eu comecei a falar a respeito de livros, que eu comecei a divulgar o meu trabalho, eu não dou culpa para professores, que o professor ele tem que ensinar. Quem tem que educar são os pais. Então, a partir do momento que tu coloca na tua educação, que tu tem que ter um momento de leitura dentro da tua casa, tu pode tirar uma criança do telefone, tu pode tirar uma criança do videogame e dizer que ele tem que ler um livro. Já não estou me referindo ao nosso trabalho, eu estou me referindo a qualquer literatura, porque eu considero, na minha maneira de ver o livro, aquele instrumento que nós somos como ser humano. E aí eu comparo com um computador. Um computador tem o HD. Tu compra o HD formatado, mas tu consegue colocar dentro do HD aquilo que tu precisa. Então, se tu precisa de informação, é lendo. A educação é lendo. A escrita é lendo. Hoje em dia, um cara que vai fazer vestibular, a redação dele está baseada na leitura. A pessoa que nunca leu não sabe fazer uma redação. Então não tem texto, não tem português, não tem argumento, não tem pontuação. Tudo isso é desenvolvido através do livro. Então o livro serve para carregar o nosso HD. Então quanto mais informações nós tivermos oportunidades de termos no nosso HD, nós vamos desenvolver muito mais os nossos conhecimentos e vamos talvez, ou com certeza, nos tornar seres humanos de muito mais aproveitamento de vida útil para com o nosso semelhante. É isso aí. Depois dessa aula que o Luiz nos deu aqui como um agente cultural da literatura, acho que realmente isso. Ler, 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 para que a gente possa expandir os nossos horizontes, a nossa capacidade de pensamento crítico, o nosso vocabulário, o nosso comportamento no convívio social com o outro também, por que não é mesmo, Luiz? Porque a leitura também faz com que a gente possa estabelecer relações, conhecer, aprender, respeitar, valorizar. E dentro disso, Luiz, eu quero dizer que é uma honra muito grande te receber aqui em Tramandaí, tu que viaja por todos os cantos deste estado e das fronteiras além dele, te receber aqui no Prosa e Verso, porque o teu programa é uma contribuição, sem dúvida, muito significativa, e eu tenho também a honra de poder ser teu amigo e chegar aonde for, na Feira do Livro que for, a banca da Martins está lá eu tenho pouso, lá eu posso chegar e ser bem recebido. Então, desde já eu quero te agradecer por ter estado aqui e passo agora para que tu faça as tuas considerações finais. Eu agradeço, eu tenho a honra de ser teu amigo também, te conheço já, a gente já passou por vários eventos como parceiro, como amigo, e eu deixaria o recado aos pais. Porque quando a gente frequenta a Feira do Livro, os pais sempre pensam que os livros não podem ser tocados. Se a criança chega perto de um livro, o pai diz, não toca.
Eu não sei se aquele não toca já quer dizer que eu não vou comprar. Eu não sei o que significa aquele não toca. E eu tenho retrucado isso. E existem fatos assim que daria até para escrever livros a respeito do que acontece nas bancas. Eu vivo uma sensação assim, ó, muito gozada, até vou tirar um pouquinho mais do teu tempo para te passar, porque eu estava fazendo uma feira e uma criança se abraçou num livro. E o pai disse que não ia dar. E aquilo ali me deixou assim, numa situação que eu digo assim, bom, o pai tem um motivo dele para não dar este livro, mas eu não posso dizer para ele que eu vou dar o livro para a criança, eu vou deixar valer a posição do pai. E a menina chegou e disse assim, pai, mas eu gostei desse livro e eu não encontro esse livro só vi aqui, me dê esse livro. E ele falou para ela assim, ó, nós só temos dinheiro para o almoço, não temos dinheiro para livro. E a menina disse assim, ó, pai, eu não quero almoçar, eu quero o livro. Cara, eu não sei assim, a minha reação na hora, porque eu fiquei tentando respeitar a posição do pai, porque ele teria que ter o argumento dele para ter dito não, né? E eu peguei e falei para ele, o senhor não se importa se eu doasse esse livro para ela? Porque o carinho que ela fez, o gesto que ela fez com o livro, me emocionou e eu achei assim, ó, que se ela pediu era porque ela realmente queria o livro. Luiz, eu estou emocionado aqui com essa história. E eu acho que a literatura é isso, né? A emoção que a gente pode fazer do universo de um livro. Ó, fala aí. Não, mas é verdade. Eu achei assim, ó, que era um momento que eu teria que ter o motivo do pai, para saber o porquê. E o pai argumentou que ele não ia dar porque ele tinha só o dinheiro do almoço. Eu acabei dando o livro para a menina, porque é um gesto, é uma atitude e nós não podemos tirar de uma criança a vontade de ler. Eu achei assim, ó, o que ele fez, ele só fez como pai, mas as responsabilidades comerciais, financeiras dele, eu não tinha conhecimento. Então eu me coloquei no momento de doador. Eu doei o livro para a menina e todos saíram felizes para sempre. É isso aí, e que existam muitos Luizes por aí para que possam levar histórias e que as histórias possam tocar as pessoas e que o livro seja este avião, digamos assim, estas asas para um voo infinito no imaginário e na construção do ser humano. Luiz, muito obrigado por ter estado aqui, muito obrigado por participar agora também da história do Prosa e Verso. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que isso aí seja um projeto eterno também, e que eu possa voltar aqui para te mostrar a mula sem cabeça. Com certeza, vamos agendar. Compromisso do Prosa e Verso é falar sobre o próximo livro do Luiz e sobre mais histórias fascinantes que rondam aí a literatura, o imaginário e o amor do leitor pela leitura e da leitura pelo leitor, porque existem livros que também nos convocam à leitura, não é a gente que escolhe. Este foi um emocionante Prosa e Verso, aqui com Luiz Alfredo Borges, na Biblioteca Pública Municipal Manuelito de Ornelas. Muito obrigado pela audiência. Todo sucesso a Martins Editora. Evoé, meu amigo. Até o próximo.